Sabe quando a gente tem aquela discussão com o nosso namorado, a nossa namorada, o nosso parceiro, e você tem certeza que você foi super claro e a pessoa não entendeu nada, ou entendeu tudo de outro jeito, ou entendeu uma coisa completamente diferente da que você queria dizer? Sabe quem explica por que isso acontece? Um cara que se chama Jacques Derrida, e ele é o responsável pelo assunto de hoje, a desconstrução. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marina Almeida e eu sou professora de inglês e de literatura, e no vídeo de hoje nós vamos estudar o pós-estruturalismo e a desconstrução. A teoria foi inaugurada por Jacques Derrida no final dos anos 60 e se tornou uma importante influência nos estudos literários na década de 70. Muitos alunos e professores continuam a interpretar erroneamente a desconstrução como uma análise superficial do jogo de palavras que destrói a nossa apreciação da literatura e a nossa capacidade de interpretar um texto de forma significativa. Talvez uma razão pela qual a desconstrução seja frequentemente mal compreendida é que a escrita de alguns dos maiores nomes da área, bem como as explicações oferecidas por aqueles que tentam resumir o trabalho desses pensadores, frequentemente empregam uma linguagem incomum e princípios organizacionais que parecem desafiar a nossa compreensão e a nossa aceitação. Mas, gente, a desconstrução nos deixa um legado muito interessante. Sem dúvidas, ela melhora a nossa capacidade de pensar criticamente e ver mais prontamente as maneiras como nossa experiência é determinada por ideologias das quais não temos conhecimento porque elas estão embutidas na nossa linguagem. E porque a desconstrução oferece essas vantagens, pode ser uma ferramenta muito útil para o marxismo, por exemplo, o feminismo, os estudos LGBTQ+, e outras teorias que tentam nos fazer cientes do papel opressor que a ideologia pode desempenhar em nossas vidas. Para entender como a desconstrução revela o trabalho oculto da ideologia em nossa experiência diária de nós mesmos e do nosso mundo, devemos primeiro entender a visão da desconstrução da linguagem porque, segundo Derrida, a linguagem não é a ferramenta confiável de comunicação que acreditamos que seja, mas sim um domínio fluido e ambíguo de experiências complexas em que as ideologias nos programam sem que tenhamos consciências delas. Em nossas vidas diárias, a maioria de nós dá a linguagem como certa, presumindo que ela comunica o que queremos. E se não, assumimos que a falha está em nós mesmos, nunca na linguagem. Uma frase como "Maria, por favor, entregue o livro a João", geralmente resulta na ação desejada. E mesmo quando isso não ocorre, assumimos que a falha não está na linguagem, mas na falha de Maria ou de João em entender o pedido ou recusa em agir sobre ele. Porque estamos tão acostumados com os padrões e rituais diários em que a linguagem parece funcionar de maneira que queremos, assumimos que é, por natureza, um meio estável e confiável de comunicar nossos pensamentos, sentimentos e desejos. A teoria da linguagem, da desconstrução, em contraste, é baseada na crença de que a linguagem é muito mais escorregadia e ambígua do que imaginamos. Vou dar um exemplinho aqui. Vou falar uma frase, porém com ênfase em locais diferentes. E aí depois a gente vai conversar a respeito. Frase 1, tô com um problema. Frase 2, tô com um problema. Bom, como vocês puderam perceber, as frases 1 e 2 são idênticas, gramaticalmente e vocabularmente iguais, mas elas têm sentidos muito diferentes. E por quê? Este simples exercício nos mostra como, sem mudar uma palavra, uma única frase pode ter vários significados, ou seja, mudanças no tom de voz e ênfase podem revelar ainda mais essa qualidade escorregadia da língua, já que a linguagem não é tão estável e tão confiável como geralmente assumimos que ela é. Lembra dos vídeos de estruturalismo em que vimos que os estruturalistas usavam a palavra signo como um elemento básico de comunicação? Aliás, se você não viu os vídeos do estruturalismo, vai lá, vou deixar o card passando aqui. Vai lá primeiro, depois você vem aqui. Então, lembra que os estruturalistas, eles definiam signo como significado, conceito ao qual o significado se refere, mais significante, som, imagem, gestos. Então, uma palavra é um signo linguístico. Por exemplo, se o signo for a palavra rosa, então significante é o grupo de letras escritas ou pronunciadas como uma unidade. E o significado é a rosa que você imagina. Se o significante, ou neste caso, par de significantes, por exemplo, rosa vermelha, então o significado é a rosa vermelha que você imagina na sua mente.
Claro, em resposta ao significante rosa, pessoas diferentes provavelmente imaginem diferentes tipos de rosas. E para algumas pessoas, ambos os significantes rosa e rosa vermelha produzirão o mesmo significado, porque essas pessoas imaginam sempre rosas como rosas vermelhas. Para evitar esse tipo de imprecisão e ambiguidade, vamos dar uma olhada em uma frase bem simples e concreta, pronunciada em um contexto tão específico que os significantes devem produzir um significado muito claro e inequívoco. Imagine uma pessoa parada num campo aberto, apontando para a única árvore em vista. Nesse contexto, uma frase que consiste nos significantes "esta árvore é grande" parece implicar um significado único e claro. Há apenas uma árvore em questão e sabemos que uma afirmação está sendo feita sobre seu tamanho. E aí, o que a desconstrução vai fazer? Vai nos pedir para olharmos para as ambiguidades dessa frase, mesmo quando a frase parece, à primeira vista, tão clara e específica quanto essa que a gente mencionou agora. Então, quando a pessoa diz "esta árvore é grande", ela está comparando a árvore consigo mesma? Com alguma outra árvore? Que é outra árvore? Ela está surpresa com o tamanho da árvore? Ou ela está meramente informando que a árvore é grande? Será que ela está nos informando para que possamos saber de algo sobre a árvore? Ou para que possamos entender algo sobre a palavra grande? Será que ela pensa que a gente acredita que, sei lá, a gente precisa desse tipo de informação? Será que ela acha que a gente está aprendendo a falar português? Será que ela está sendo sarcástica? Se sim, por quê? Essa série de perguntas pode parecer que eu estou meio que forçando a barra, mas esse exemplo ilustra como as expressões humanas raramente são tão claras e simples como a forma estruturalista significante mais significado parece implicar. Como vimos, qualquer significante pode referir-se a qualquer número de significados em qualquer momento. E embora o contexto nos ajude a limitar a gama de possíveis significados para alguns significantes, simultaneamente aumenta a gama de possíveis significados para outros. A comunicação é algo complicado e incerto. Lembra da DR, né? Se a gente parasse exatamente aqui nesse ponto, poderíamos reescrever a fórmula estruturalista como signo igual a significante mais significado infinitamente. Ou seja, a gente podia tentar explicar a comunicação como uma acumulação de significados. Mas o que significa o termo significado? Se o significante é árvore, então o significado deve ser a árvore em nossa imaginação, que nós podemos imaginar. Mas o que é que entendemos por essa árvore imaginada? Esse contexto consiste de que exatamente? Nosso conceito de árvore consiste de todas as cadeias de significantes que passaram a associar-se a ele ao longo de nossas vidas. Por exemplo, quando eu penso em árvore, eu penso em jabuticaba, eu penso em sombra, eu penso em piquenique. O que o estruturalismo chama de significado é realmente sempre uma cadeia de significantes. E de acordo com a desconstrução, então, a palavra árvore nunca chega ao ponto em que se refere a um conceito ou um significado. O significante que eu expresso se refere à cadeia de significantes em minha mente e evoca cadeias de significantes na mente da pessoa que ouve o meu enunciado. E cada significante dessas cadeias é constituído por outra cadeia de significantes e assim por diante. Então, para a desconstrução, a linguagem não consiste na união de significantes e significados. Consiste apenas em cadeias de significantes. Como vimos no estruturalismo, a linguagem não é referencial porque não se refere às coisas no mundo, mas apenas aos nossos conceitos sobre as coisas no mundo. A desconstrução leva essa ideia adiante, alegando que a linguagem não é referencial porque não se refere às coisas no mundo, nem aos nossos conceitos sobre as coisas, mas apenas ao jogo de significantes de que consiste a própria linguagem. A desconstrução, portanto, nos oferece uma visão radical da atividade do pensamento. Nossa vida mental não consiste de conceitos, não de significados sólidos e estáveis, mas de um jogo de significantes fugaz e continuamente mutável. Esses significantes podem parecer conceitos estáveis. Eles parecem estáveis o suficiente, principalmente quando a gente ouve ou quando a gente vê escrito, mas eles não funcionam de maneira estável na nossa mente. Como vimos anteriormente, cada significante consiste de e produz mais significantes em uma postergação interminável de significado. Nós buscamos um significado que seja sólido e estável, mas nunca podemos realmente encontrá-lo porque nunca podemos ir além do jogo de significantes. Nas palavras de Derrida, o que consideramos ser o significado é realmente apenas o traço mental deixado pelo jogo dos significantes. E esse traço consiste nas diferenças pelas quais definimos uma palavra. Como assim?
O significado parece residir nas palavras ou nas coisas apenas quando distinguimos sua diferença de outras palavras ou coisas. Vou dar um outro exemplinho. Se acreditássemos que todos os objetos fossem da mesma cor, não precisaríamos da palavra vermelho. Vermelho é vermelho porque a gente acredita que seja diferente do azul, do verde, do preto. Portanto, a palavra vermelho carrega consigo o traço de tudo o que os outros significantes não são, pois é em contraste com os outros significantes que o definimos. Derrida argumenta que a linguagem tem duas características importantes. Seu jogo de significantes continuamente adia ou posterga o significado, e o significado parece ser o resultado das diferenças pelas quais distinguimos um significante de outro. E aí que vem o tchan da coisa que todo aluno, estudante de letras já viu falar nessa palavra, a tal da différence, né, do Derrida. Em francês, a palavra différer significa adiar ou diferir. Então Derrida cunhou uma palavra com a intenção de sugerir os dois significados, adiar e diferir ao mesmo tempo. E aí ele criou o neologismo différence, que é o seu nome para o único significado que a linguagem pode ter. Aí você pergunta, né, muito espertinho, mas para que eu vou usar a linguagem, né, se ela parece se referir a um tipo de significado estável que realmente não existe? Tipo assim, por que o Derrida, quando elaborou esses vários conceitos, inclusive o conceito da différence, por que ele usou justamente a linguagem, sendo que ele mesmo fala que ela é tão instável? Bom, de acordo com ele, nós devemos usar a linguagem porque devemos usar a única ferramenta à nossa disposição, porque, né, não tem outra. Mesmo enquanto usamos essa ferramenta, temos que estar cientes de que ela não tem a solidez e a estabilidade que presumimos que possui, e podemos, portanto, improvisar com ela, esticar, puxar, para que ela se ajuste a novos modelos de pensamento. Inclusive, o Derrida chama isso de bricolagem. Ele faz essa atividade de alongamento quando coloca uma palavra sob apagamento. Aí ele escreve e risca com um grande X, assim, para indicar que ele está usando uma palavra antiga de uma maneira nova. É importante que a gente estique a linguagem de novas maneiras pelo fato da desconstrução seguir a crença de que a linguagem é o que nos forma e não há como ir além disto. Não há como ir além da linguagem, além do jogo de significantes, porque nós existimos, pensamos, percebemos, sentimos dentro da linguagem. Como percebemos e entendemos a nós mesmos e o mundo é governado pela linguagem com a qual somos ensinados a percebê-los. Ou seja, a linguagem medeia nossa experiência de nós mesmos e do mundo. E para a desconstrução, a linguagem é totalmente ideológica. Consiste inteiramente de numerosos conflitos, ideologias ou sistemas de crença e valores operando em qualquer ponto do tempo, em qualquer cultura. Mais um exemplinho. Nosso uso da palavra vagabunda para uma mulher que tem relações sexuais com muitos homens e a palavra garanhão para um homem que tem relações sexuais com muitas mulheres revela e perpetua a crença cultural de que as relações sexuais com múltiplos parceiros devem ser uma fonte de vergonha para as mulheres e um motivo de orgulho para os homens. Então por hoje é isso, gente. No próximo vídeo a gente vai falar das oposições binárias do Derrida, que é uma puta de uma sacada. Nós vamos também desconstruir o nosso mundo, a nossa identidade e a literatura. Aliás, eu espero que vocês tenham estômago pro próximo vídeo, porque, sério, quando eu li Derrida, o meu mundo caiu. Tipo assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu dei até uma surtada. Eu pensei assim, gente, eu só sou o resultado de ideologias, qual é a minha identidade, meu Deus, foi tudo construído, e eu dei uma pirada. Depois eu me recuperei. Então é isso, galera. Deixe seu like aqui se você gostou, deixe seu dislike se você não gostou, deixe suas críticas, as suas sugestões, e eu te vejo no próximo vídeo de desconstrução e pós-estruturalismo. Um beijo, até a próxima. Tchau!